Era uma vez alguns contadores de histórias que procuram encantar com palavras e levar a mágica dos contos para a imaginação das crianças. Conheça um pouco mais sobre a arte de contar histórias. Eu acho que o diferencial da arte de contar histórias é você ser dono da palavra. Quer dizer, o contador de histórias, diferentemente... Quer dizer, o ator também é o dono da palavra, mas o ator, ele pode usufruir de outros recursos, né? Do figurino, da luz, do personagem. O contador de histórias, ele tem a história. E ele ali com a sua palavra, com a sua verve, né, com o seu poder de narrativa, é que ele vai convencer, que ele vai encantar o seu público. Quando eu conto histórias, escolho uma história para contar, de qualquer canto do mundo, pode ser de Israel, do Japão, da Síria, do Brasil, de índios brasileiros, tem algo em comum nas histórias. As roupas são diferentes, as cores, os gostos, mas a estrutura é a mesma. O cara na Síria, ou em Israel, ou na China, ou no Japão, ele sonha, ele tem medo, ele quer ser feliz, ele sente tristeza. Existe a busca pelo poder nesses lugares, existe a corrupção nesses lugares, existe o companheirismo, a solidariedade. Então tem algo em comum. Então isso me acalmou muito. Eu falei, bom, eu trabalho, isso eu descobri depois, eu trabalho com narrativas, e essas narrativas, essas histórias, elas falam de um homem, um tronco único humano. E isso é muito bom para mim e para o outro que ouve. O homem sempre precisou das histórias, né? O homem precisa das histórias para dar significado para a sua vida, para explicar a sua vida. Então eu conto história para qualquer idade. Eu conto para criança, para adolescente, para adulto, né? Qualquer um adora ouvir uma boa história, né? Não tem como. Uma história nos dá a sensação de que vivemos uma experiência completa e satisfatória e traz uma nova compreensão das coisas, segundo o roteirista Christoph Vogler. Desde os tempos mais remotos, o homem conta histórias. É uma forma de compartilhar experiências e de entender o mundo que o cerca. Então eu chego, preparo um repertório de histórias que eu gosto, que eu me delicio com elas, passo essa relação amorosa que eu tenho com as histórias que eu conto, e os outros aproveitam disso. As histórias vão ajudar a criança a elaborar os seus medos, os seus sofrimentos, que às vezes a gente acha que é criança, né? Mas tem o sofrimento que ela vive e tem que lidar com aquilo com muito mais dificuldade do que o adulto. E as histórias ajudam ela a extravasar isso, ela a elaborar de alguma forma, né, positiva. E principalmente com as histórias com sempre um final feliz que dá aquele alívio, assim, eu passo pela dificuldade, mas depois tem alguma coisa boa no fim, né? Então acho que a criança cresce com essa esperança, acreditando nisso. Mas Deus criou a mulher e junto com ela criou a teimosia. A verdade foi buscar. Os mitos foram criados para dar sentido ao mundo. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam aos fatos da realidade. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser
ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade.